Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Gostaria, através deste vídeo, expressar uma opinião e uma visão sobre a lição de número 9 dos jovens da revista da EBD, a revista que nós estamos estudando neste trimestre, primeiro trimestre de 2025, tá? Da CPAD. Então, a lição de número 9 vai falar sobre a autenticidade e o julgamento alheio. Tem um parágrafo muito interessante, que é o primeiro tópico e o segundo subtópico, que tem como título falta de conhecimento, tá? E ele me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês, que enquanto eu não compartilhar eu não fico em paz, né? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre ele porque ele começa falando sobre falta de conhecimento. E nós vemos dentro da Bíblia diversas passagens, Antigo Testamento, Novo Testamento, a respeito do conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. O Deus, o príncipe deste século, cegou o entendimento das pessoas, tá? Cauterizou. Muitas coisas relacionadas a isso nós vemos dentro da Bíblia. Então, a frase, não julgueis, é até polêmico falar sobre ela, mas que a verdade seja dita, e eu, como uma pessoa que conhece a verdade como ela tem que ser, preciso espalhar ela, porque isso está sobre a minha responsabilidade, né? Então, a palavra não julgueis, nós vemos que muitas pessoas, dentro da igreja, infelizmente, mas fora da igreja nós vemos muito mais ímpios, pegando este versículo isolado para justificarem os seus pecados e os seus erros, as suas atitudes. Eles pegam este versículo isolado, que é uma gafe muito grande, você não estudar o texto e não estudar o contexto de qual frase seja que você ver dentro da Bíblia. Isso é muito grave, tá? Então, não julgueis. Nós podemos começar, antes de entrar na lição, a falar sobre ela. Não julgueis. Primeiramente, a Bíblia, ela nos ensina a julgar de uma determinada maneira. Ela manda que a gente julgue. Julgue, por exemplo, nós julgar a profecia. O julgar aqui, meus queridos e amados irmãos, é antes de você guardar, por exemplo, a profecia para si. Ou então, nós devemos julgar também as escrituras, o que o pregador fala, o que eu estou falando para vocês agora, para que a gente não venha guardar aquele nosso coração antes mesmo de analisar se aquilo está certo ou errado. Porque se aquilo estiver errado e eu guardar aquilo dentro do meu coração, eu vou levar uma mentira comigo, algo que eu nem estudei, mas acatei para mim mesmo, tá? Então, eu devo julgar a profecia para ver se realmente é de Deus, porque existem falsos profetas, tá? Falsos ensinadores, né? Ovelhas que estão disfarçadas de lobos, na verdade, lobos disfarçados de ovelha dentro das igrejas, né? Na internet, por aí. Então eu devo julgar a profecia, eu devo julgar, né, as pregações, os ensinos. E nós vemos dentro da Bíblia um encargo muito grande. Eu, como conhecido da verdade, você que conhece a verdade como ela verdadeiramente é, você deve espalhar a verdade. Você deve espalhar a verdade para as outras pessoas. E eu devo julgar o meu irmão da seguinte forma, tá? Primeiramente, se eu vejo meu irmão pecando e errando, principalmente por falta de conhecimento, eu devo ir até ele e ensinar como é que se deve fazer, como é que se deve proceder. E se vocês estão debaixo, né, de uma doutrina, né, não deixe que... Você pode até ter a oportunidade de fazer isso, mas se possível, peça que o pastor daquela pessoa, o líder daquela pessoa, se for você mesmo, ou se ali então você for um homem de Deus, tiver ali a oportunidade de ensinar aquela pessoa a verdade. Olha, isso que você está fazendo não está correto, de uma forma clara, de uma forma suave, sem arrogância, com leveza, com leveza, com amor, se exortar, tá? Porque você deve, senão, se você vê o seu irmão errando,
É a mesma coisa que você vê alguém roubando e não falar nada para ninguém. Da mesma forma que você ver o seu irmão errando e não falar para ele, não ensinar, um dia isso será culpa, você será julgado por conta disso. É por isso que nós vemos dentro da Bíblia, no livro de Daniel, por exemplo, dizendo que nem todos nós devemos nos tornarmos professores, doutores da lei, tá? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais eu estudo, mais eu sei da verdade, mais será cobrado dentro de mim, tá? Por quê? Porque eu estudei tanto, eu vou guardar só isso pra mim. Eu sei tanto sobre Deus, sobre a palavra, e eu não vou falar para as pessoas. Eu sou um conhecedor da verdade, eu vou guardar essa verdade para mim. Quando eu morrer, essa verdade vai ficar comigo. Então eu devo falar, eu devo apresentar a verdade para as pessoas. Porque o povo perece por falta de conhecimento. As pessoas pecam e erram por vergonha na cara também, mas por falta de conhecimento também. E um outro detalhe também não tem como nós sermos perfeitos, não tem como, isso nunca vai existir. Nunca houve na terra, além de Jesus Cristo, alguém que passou, que pisou nessa terra, que fosse perfeito assim como Jesus foi. Não teve pecados, não teve erro, não errou, não falhou em nada. Concluiu a sua missão. Jesus não errou e foi perfeito, tá? Mas se eu, por exemplo, quando eu for ao meu irmão apresentar a verdade para ele, falar sobre a verdade para ele, eu preciso ser exemplo naquilo que eu estou falando, tá? Eu preciso ser exemplo, eu preciso, se aquilo que eu for apresentar para o meu irmão é algo que eu sigo à risca, aí eu posso. Caso contrário, não. Porque você já parou para pensar? Pronto, por exemplo, não julgueis. Eu preciso ser exemplo, pelo menos naquilo que eu vou julgar. Porque se eu tiver que ser exemplo em tudo, eu tenho que ser perfeito para poder julgar alguém. Isso não existe. Somos humanos, descendentes de pecado, nossa carne é pecaminosa, nosso pensamento, nosso coração, tudo isso aqui é corruptível. Somos descendentes de erros, de pecados. É uma guerra constante, é uma renúncia constante. Não tem como a gente ser perfeito. Mas eu preciso ser exemplo à risca quando eu for apresentar a verdade para alguma pessoa, quando eu for julgar da forma que eu já falei para vocês sobre o erro daquela pessoa. Irmão, não é assim que faz, não é assim que funciona. Eu tenho que ser exemplo daquilo, tá? Eu não preciso ser perfeito em tudo, tá? É claro, busque ser perfeito em tudo, busque errar ao mínimo, não iníquos, mas apenas pecadores, buscando ser melhor todos os dias, tá? Você precisa ter um exemplo de vida e não ser perfeito, tá? Então é sobre isso, você pode sim, mas dentro destes enquadramentos e muitos outros que a gente poderia falar, mas este vídeo ficaria muito extenso, tá? Então eu quero ser objetivo. Logo após isso, agora quando nós entramos dentro da lição, nós vemos que é relacionado ao livro de Tiago, muito interessante o livro de Tiago, o qual nós estamos estudando, estudamos na revista passada também, tá? Então, o subtópico 2 fala sobre falta de conhecimento. Agora, nós vemos aqui algumas consequências e algo que talvez você nunca parou para pensar e para refletir. Você faz e nunca parou para pensar qual é as consequências, que aquilo que você está fazendo, qual é o encargo daquilo. Vamos lá, que é o julgar as pessoas, tá? Julgar, condenar. Nós vemos que existem pessoas, infelizmente, dentro do nosso meio cristão, lá fora também, que elas julgam. A lição falou muito disso, mas eu não vou abordar tudo, tá? Mas a lição fala um pouco sobre eu julgar o meu irmão por aquilo que é aparente. Por exemplo, eu vi algum acontecido, eu não tenho certeza daquilo, não tenho certeza de que foi aquilo que aconteceu. Então, eu começo a julgar aquela pessoa. Ou pior, eu julgo aquela pessoa, ou eu vou lá no fulano, eu vou lá no ciclano, você não sabe o que eu vi, você não sabe o que aconteceu, fulano. E aí, na verdade, nem era aquilo que você está espalhando, é outra coisa, você nem sabe, você nem tem certeza, mas foi lá fofocar sobre a vida dos outros. A reputação da pessoa caiu, a pessoa caiu, né? Aí daqui a pouco isso vira um bolo de neve, vai passando de boca em boca, e no final a história era agora já está 20 vezes maior, né? Porque o ser humano é desse jeito. E nós temos um auto-julgamento dentro de nossas mentes. Mas eu costumo sempre olhar muito para o lado espiritual.
Assim como o inimigo de nossas almas, o príncipe desta terra, tem cegado o entendimento, ele tem cegado, né, o entendimento acerca da sede das pessoas buscarem o sobrenatural de Deus, entenderem, por um lado, o sobrenatural, né, que é quando você julga, você pode muito bem matar uma alma. Porque aí quando voltar para aquela pessoa, quando aquela pessoa ficar sabendo que o nome dela está sendo falado por aí, nós vemos muitas pessoas saindo fora da igreja, abandonando a igreja por conta das pessoas que estão dentro da igreja, porque elas cometem essa gafe. Elas viram algo, não têm certeza, mas elas decidem espalhar. Não é, gente, uma simples informação. O inimigo usa dessas coisas para causar intriga entre nós e tantas outras coisas. Então sempre vigiar. E quando eu falo sobre o lado espiritual das coisas, é sempre buscar direção do Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha um julgamento automático dentro da sua mente, isso acontece conosco, né? Um julgamento automático, mas ele é dentro da sua mente, mas o que torna você corrupto não é o que entra, é o que sai da sua boca. Se você pensou e foi sábio e repreendeu, o Senhor está repreendido. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Esse mal sai em nome de Jesus, para que ele não ficar maquinando na sua cabeça, você ficar criando ali uma história, né? Ficar criando coisas, porque vocês conhecem, a nossa mente ela vai muito, muito longe. Então repreenda em nome de Jesus quando vir algum pensamento. Quando o inimigo colocar algo diante dos seus olhos, repreenda em nome de Jesus. Quando eu falo sobre espiritual, é isso. Repreenda em nome de Jesus, não dê brecha, porque a Bíblia diz: sejam sujeitos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam às tentações. Repreenda antes que aquilo desça para seu coração, antes que aquilo seja uma ação. Repreenda em nome de Jesus. Seja sábio. Faça isso, repreenda, e você verá que as coisas fluirão de uma outra maneira. Então, ainda dentro da lição, nós vemos que as pessoas cometem essa gafe. E quando eu entro aqui no segundo subtópico, ele fala alguns pontos muito interessantes, né? Que aqui é o encargo de ficar julgando as pessoas, espalhando fofocando, falando sobre a vida das pessoas, julgando o meu irmão, só apontando, sem fundamento, sem objetivo nenhum, apenas de julgar as pessoas. Eu falo mal, eu julgo e tantas outras coisas, tá? Então nós vemos aqui que aquele que julga, né, aquele que julga primeiramente a lei de Deus. Porque vamos lá, nós vemos um dos mandamentos que é: amarás, né, ao teu próximo como a ti mesmo. Esta lição me ensinou que quando eu decido fazer essas coisas, julgar sem fundamento, fofocar, espalhar fofoca, coisas que são aparentes, eu estou descumprindo essa lei. Eu não gostaria que alguém ficasse falando mal da minha vida por aí. Não gostaria nem um pouco. Infelizmente isso acontece, mas eu não gostaria. Então eu não vou fazer algo que eu não quero que façam pra mim. Então, quando eu faço isso, eu deixo de amar o meu irmão. Eu deixo de primeiramente cumprir essa lei. Segundamente, quando eu faço isso, eu estou julgando as leis de Deus, tá? Eu me torno um julgador das leis de Deus quando eu faço isso, né? Eu violo diretamente este mandamento. E um outro ponto muito interessante, né, que nós aprendemos mediante esta lição, que é uma das coisas mais radicais que ela nos traz, este parágrafo, que é o quê? Quando eu cometo essas coisas, julgo sem fundamento, eu vou ficar citando isso, julgo sem fundamento, espalho fofoca sem fundamento, aponto a vida das pessoas sem fundamento nenhum, sem objetivo nenhum, o que eu faço eu estou me colocando acima da lei. Eu estou julgando, estou descumprindo o mandamento e estou me colocando acima da lei de Deus. E outra, né, para fechar, eu estou também colocando, né, eu estou assumindo uma posição de autoridade que pertence exclusivamente a Deus. Muito grave isso. Eu estou assumindo a posição de justo juiz quando eu cometo essas coisas, tá? Quando eu faço isso, eu cometo esses incríveis erros. São muitos erros. É uma fofoca,
vários encargos que acontecem. É por isso que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, amados. Conheçam a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade te dará um entendimento, para que você não venha aiar, porque quem entende qual é o peso disso aqui, que quando eu faço essas coisas estou me colocando na posição de juiz que só Deus tem. Eu não erro, eu não vou querer fazer isso, a não ser que eu não esteja nem aí, mas eu particularmente não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu quero buscar a Deus todos os dias, buscar ser melhor para Ele, porque Ele merece, porque eu quero ser melhor para Ele, porque Ele é muito para mim, entendeu? Então isso é muito grave, você fazer essas coisas. Para de falar mal da vida alheia, espalhar coisas que você não tem certeza, que você não sabe. Pare de fazer isso, tá? É algo muito grave, tá? E agora, né, não vou dar tanta ênfase, mais ênfase na verdade, né? Porque na verdade a nossa função, como ele finaliza dizendo, a função do cristão é observar e obedecer a lei, e não ficar julgando ela, é cumprir, tá? Que nós estamos falando sobre a lei em si, amarás ao teu próximo, tem que obedecer ela, tá bom? E não ficar julgando essa lei tá errada, não deveria ser assim, que não sei o que as opiniões sobre a Bíblia deveria ser reescrita, é machista, é opressora e tantas outras coisas, tá? Então, amém? Eu quero agora, para finalizar este vídeo, eu quero falar sobre um outro tema. Agora, um outro ponto, nós vemos as pessoas usando também, não julgueis, mas usando também a palavra só Deus pode me julgar, só Deus isso, só Deus aquilo. Amados, realmente só Deus, mas pode nos julgar, isso tem uma grande questão, mas o que eu quero falar, eu quero desvendar, eu quero esclarecer a sua mente sobre algo. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele é sujo, ele é corrupto, ele é maldoso, ele é enganador, tá? As pessoas servem a ele porque ele engana as pessoas, mas por trás de tudo ele só maltrata e tem sempre um plano muito ruim por trás de tudo. Só que ele cegou o entendimento das pessoas, e as pessoas não conseguem entender que ele está por trás de praticamente tudo. Ele está por trás de muita coisa e está levando muitas almas inocentes para o inferno por falta de conhecimento, e ele usa as estratégias, tá? Só que ele tem derrubado muitas pessoas, né, com as doenças deste século, depressão, ansiedade e tantas outras coisas, e através disso. Ei, amado, guarda esse vídeo para você, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não tem os atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Tem todo o poder, sabe de todas as coisas, né? E está em todos os lugares. Ele estava no ontem, está no hoje, está no amanhã, sabe do ontem, sabe do hoje, sabe do amanhã. Tem o poder e domínio sobre todas as coisas: onisciência, onipresença e onipotência. Satanás não sabe dessas coisas, porém ele guarda muito bem as coisas para ele consegue guardar, tá? Então ele sabe que lá atrás você foi um pecador, ele sabe que Jesus te tirou do mundo das drogas, de prostituição e tantos outros pecados. Deus te tirou de lá, te deu vestes novas, um nome novo, um novo rumo. Deus fez tudo isso por você, e você vive ali uma vida onde você erra, e isso é normal, a gente errar. Mas nós devemos ser inconformados com o erro. Não devo me acostumar com o meu erro. Eu devo levantar, sacudir a poeira e continuar seguindo, avante, focado em Jesus, olhando para Jesus. Então, amados, sabe o que o inimigo de nossas almas ele faz? Ele pega o teu passado, espera você cometer um erro, espera ali uma oportunidade. Sabe o que ele faz? Nós vemos que ele não tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que eu dê uma legalidade, abra uma brecha para ele entrar na minha vida, tá? Então, ele não tem poder sobre me tocar, me induzir, ele tem o poder de me induzir. Ele fala na minha cabeça, ele fala na minha mente, tá? E ele tem derrubado muitas pessoas porque ele fica julgando as pessoas aqui dentro. Para quê? Pra gente cair. Você não pode, você não consegue, você só peca, você só erra, você só faz isso, você só aquilo, você fez isso ontem, você pecou ontem, você fez aquilo. O inimigo ele fica oprimindo as pessoas pela cabeça.
dentro da mente, porque a maior guerra é aqui dentro, a maior ferramenta do inimigo é aqui dentro, porque é aqui que está o entendimento, tá? Então ele fica falando várias coisas, e as pessoas ficam depressivas por conta das vozes da cabeça. Essas vozes é o inimigo, é o Satanás, fica falando na cabeça das pessoas tantas atrocidades. Mas ei, Jesus pagou o preço pelo teu pecado, meu amado. Jesus já pagou o preço. Você é digno, você pode. Em nome de Jesus, você pode. Não deixe o inimigo ficar oprimindo a sua vida. Você pode, você é um vencedor, você é amado. Deus te concede uma oportunidade todos os dias. Deus está de braços abertos para te receber, para te encontrar, independente do quão distante você foi dele. Jesus está te esperando, ele é misericordioso para perdoar, porque ele não tem prazer na sua dor, no teu sofrimento, para que você pereça no fim dos tempos. Mas ele quer te restaurar, te guardar para morar com ele um dia. Ele não quer te perder, ele não quer te dividir. Não quer, amado. A oportunidade sobre a sua vida ainda está de pé, amado. Receba esta palavra em nome de Jesus. Então nós vemos que o inimigo ele julga até derrubar as pessoas, causar ansiedade e medo nas pessoas. Mas, amado, olha, você que chegou até aqui, guarde isso. Deus, porque Deus é o único e justo juiz, porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os tempos. O nosso tempo, que é o Cronos, não é a mesma coisa do tempo de Deus, que é o Kairos. São tempos diferentes. Deus te viu errando hoje, te viu errando lá atrás, mas independente disso, ele te deu uma nova oportunidade. Jesus te perdoa, amado. Jesus é misericórdia, Jesus é amor, mas ele te deu livre-arbítrio e o poder de escolher. Tá? Então Jesus te viu errando, te viu pecando, e mesmo assim ele te amou. Jesus veio à terra e Deus sabia que Jesus iria vir, e para as pessoas que ele viria, ele seria recusado, ele seria rejeitado, mas mesmo assim aí agora a salvação, né, se abrangeu para que nós estivéssemos aqui. O preço foi pago por cada um de nós, amado. Jesus ainda te ama. Jesus pode te julgar, mas ele não te julga. Por quê? Porque ele sabe do seu amanhã. Ele sabe que lá na frente você pode ser um grande cantor, um grande pregador, um grande missionário. Ele sabe da verdadeira obra. Ele sabe do que é melhor para nós. Ele sabe. E é por isso que ele te concede uma oportunidade de voltar para os caminhos dele. Não deixe que Satanás te oprima. Jesus pagou o preço. Jesus ama a sua vida. Jesus te quer de volta. O inimigo quer te oprimir, mas Jesus te quer de volta. O inimigo te humilha, Jesus te quer de volta. Jesus te quer, amado. Só Jesus, só Deus pode te julgar. Só Deus pode verdadeiramente dar a última palavra de sua vida. Porque Satanás não tem poder de tocar um fio sequer de nosso cabelo. Se Deus não permitir, não pode. Só Deus, amados. Não deixe que o inimigo te oprima. Conheça a verdade. Ouça a verdade através deste vídeo. Deus pode te julgar. Deus pode te trazer a verdadeira paz. Então entregue os teus caminhos nele, porque os caminhos do Senhor são leves e ele te ajuda. Com Deus, qualquer luta, qualquer prova tem felicidade, é muito melhor. Então, meu querido, não deixe que o inimigo te oprima. Olhe para Jesus. Jesus pode, porque ele te conhece verdadeiramente, conhece o teu amanhã. E nós vemos que o tempo da lei já foi o tempo da lei. Nós estamos vivendo debaixo do tempo da graça. João 1. A lei veio por Moisés, veio dada através de Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. A graça, nós vemos por um exemplo da graça, né? Porque no Antigo Testamento, se nós fôssemos pegos em adultério, aconteceria como a mulher pega em adultério. A mulher pega em adultério, existiam muitas pessoas com a pedra na mão, preparados para atacar naquela mulher, porque ela havia sido pega pecando. Mas todas aquelas pessoas em oculto estavam com pecado. E Jesus faz um questionamento. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. São pecadores querendo julgar outros pecadores. São adúlteros querendo julgar adúlteros. Então aqueles homens largam as suas pedras. Jesus
Levanta aquela mulher e fala assim: mulher, vai em paz. Dá um novo sentido de vida. Os teus acusadores não estão mais aqui. Mas você conheceu a verdade. Carregue a verdade. Não volte atrás do seu pecado. Jesus poderia muito bem sentenciar aquela mulher. Poderia condená-la, mas não. O único que poderia julgar aquela mulher trouxe a ela vida, trouxe a ela um sentido de vida. Conheça a verdade e que a verdade te liberta. Jesus te ama, amado. Volte para os caminhos dele. Deus pode te julgar. Vigie nas tuas palavras, vigie nas tuas atitudes e fique com Deus e com esta palavra em nome de Jesus.